Olá, queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Tudo bem com vocês? Vou estar compartilhando um devocional de João, capítulo 10. Amém? Nós vamos estar lendo versos 13 e vamos ler até o 21. Amém? É muito importante, queridos, nesses dias em que vivemos, aprendermos as doutrinas essenciais de Jesus Cristo. Amém? Aprendermos os fundamentos de Cristo, aprendermos as parábolas de Cristo, aprendermos o que Jesus fez. Por que eu falo Cristo? Porque é algo que o Espírito Santo me ensinou. Cristo, amados, venceu. Amém? O nome sobre todo nome. Mas não vou enfatizar esse assunto. Vamos ao devocional. João 10, verso 13. Amém? Vamos ler o 12, aliás. Mas um mercenário que não é pastor, de quem não são as ovelhas, viu o lobo e deixa as ovelhas e foge. E o lobo as arrebata e as dispersa. Ora, o mercenário foge, porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a vida pelas minhas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas. E elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém na tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Esse mandamento recebi de meu Pai. Tornou, pois, a haver divisão entre os judeus por causa dessas palavras. E muitos deles diziam: tem demônio, está fora de si. Por que o ouvis? Diziam outros: e essas palavras não são de endemoniado? Pode, porventura, um demônio abrir os olhos aos cegos? Abrir os olhos aos cegos? Glória a Deus, queridos, glória a Deus. Nós sabemos que Jesus veio para os judeus, certo? E quando você lê o texto, quando você medita, porque esse texto é muito rico e vamos tirar algumas, como é que eu posso falar? Vamos tirar, amados, alguns ensinamentos, porque esse texto ele é riquíssimo. Jesus, ele fala: eu tenho outras ovelhas. E quem são essas outras ovelhas? Os gentios. Amém? Nós somos gentios. Amém? Os gentios, amados, hoje são aqueles que são resgatados. Amém? Filhos adotivos. Vocês podem meditar Romanos 3, 23 em diante. Todos nasceram destituídos da glória de Deus. Só que, amados, somos filhos adotivos pela graça, quando aceitamos o senhorio de Jesus Cristo. E aqui é bem claro, o mercenário, queridos, pode ser o falso profeta. Tem várias interpretações. Só que aqui eu vou dizer, amados, o mercenário é relacionado ao falso profeta. Por quê? O mercenário, ele não cuida das ovelhas. E como podemos relacionar isso no nosso contexto? O mercenário, queridos, é aquele que não discipula as ovelhas. Amém? O mercenário, ele não tem testemunho. O mercenário, queridos, ele rouba das ovelhas. Amém? Porque ele não é pastor. Porque quando, amados, vem a situação difícil, ele foge. Quando vem uma crise mundial, ele foge. Ele pede as ovelhas. Então, vocês podem saber,
podem discernir o que tem acontecido na mídia e na televisão, os pastores mercenários. Amém? Olha, ele foge. Jesus está falando que ele é o bom pastor. Ele conhece os seus filhos, as suas ovelhas. E delas é conhecido, porque testemunham dele. Amém? Quem é a ovelha de Cristo? É aquela que dá testemunho, é a pessoa que dá testemunho de Cristo. Por isso que ele fala, delas sou conhecido. E essas ovelhas, nós sabemos discernir a voz de Jesus Cristo e a voz das religiões. Amém? Sabemos o que vem de Deus e o que não vem. Um exemplo, um outro dia eu ouvi um comentário na internet de um canal, eu vou falar o nome do canal, Yeshua, falando que a pessoa vai perder a salvação. A pessoa digitou lá uma irmã deles, porque somos irmãos, certo? De Adão, agora de Cristo, amados, em Deus é diferente, porque tem que ser gerado do alto. Amém? Então eu vi um comentário falando que perderíamos a salvação se não dessemos ouvidos ao sonho da tal irmã que anotou lá no canal Yeshua. Na hora, no meu consciente, o Espírito Santo falou: eu que tenho o poder de dar e tomar. Jesus falando comigo. Eu tenho o poder de dar e tomar a salvação. Não é nenhuma pessoa que vai falar que você vai perder a salvação. Quem fala isso é o Espírito Santo. Quem fala é Jesus. Quem nos convence do pecado, juízo e justiça é Jesus. Quem tem poder de dar a salvação é Jesus. Não é uma pessoa. A pessoa, ela pode pregar a palavra. Só que quem vai dar a salvação ou tirar é Deus. Isso não nos cabe. Por isso que aqui, quem dá a salvação? Jesus. Jesus está sendo bem claro, no verso 18, ninguém tira de mim, mas eu de mim mesmo dou, eu dou a salvação, Jesus falando. Ele tem poder para isso. Então, amados, as vozes do mundo não têm poder. E ele recebeu esse mandamento do Pai. Por que houve a divisão entre os judeus? Porque ali tinha ovelhas que não eram dele, que o Pai não tinha concedido. Amém? Falam que tem demônio por quê? Porque dão ouvido à carne. Quem fala, por exemplo, uma pessoa que é batizada no Espírito, fala que a pessoa tem demônio porque ela fala na carne. Então tem que discernir. E o Senhor Jesus nos ensina. Você vai saber discernir a voz que vem de Deus e a voz que vem do mundo. Você vai saber discernir a voz da sua intuição, da sua alma, da sua carne e a voz que vem do mundo. Amados, eu quero citar voz neste momento. Existem 3 vozes no mundo, na terra. Nós estamos na terra. Existem 3 vozes que têm a ver com caminho. Existe a voz da sua alma. Existe a voz do Espírito Santo, que é Deus, e existe a voz do maligno, que é o diabo, Satanás. Então, amados, a nossa consciência, ela tem que ser conformada à imagem de Cristo. Por quê? Porque o homem natural, ele não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque ele precisa receber o sopro do Espírito de Deus. Ele precisa ter relacionamento com Jesus. Amém? Então, existem 3 vozes. A sua alma, queridos, a voz da sua alma, ou ela vai obedecer à voz do maligno, ou ela vai obedecer à voz de Cristo, que é Deus, o Espírito Santo, que está hoje na terra, agora, ministrando. Então, nós temos que discernir. Então, existem essas 3 vozes. Só que a voz em você, ela tem que se submeter ao Espírito Santo. Então o Senhor Jesus está nos ensinando que nós vamos saber discernir. Nós vamos saber discernir em tudo. Em tudo. Por quê? Porque a sabedoria deste mundo,
ela é caída. A sabedoria deste mundo não pode agradar a Deus. Amém? E Jesus disse, verso 1, vamos para finalizar, verso 1. Na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Verso 2. Aquele, porém, que entra pela porta é pastor das ovelhas. Então existe só um caminho. O que é porta? Figuradamente falando. Caminho, direção. Jesus está dizendo, na verdade, ele fala 2 vezes para entrar no teu espírito. Na verdade, aquele que não entra pela porta, que não entra por ele, mas sobe e apresenta uma encruzilhada, te apresenta um pecado, te apresenta algo fácil, não é pastor. Por quê? Porque Jesus está falando que o caminho é estreito. Jesus está falando que vai ser difícil. Agora, aquele que entra por ele, amém? Vai saber por onde andar. Porque aquele que ouve a palavra dele e recebe no coração, amados, não será confundido. Não adianta, queridos, nós irmos pelos testemunhos de todos. Nós temos que ter o nosso testemunho, nós temos que ter a nossa experiência, nós temos que buscar a nossa vida no secreto. Amém? E esse é muito sério, queridos. Muito sério. Por quê? Porque tem muitas pessoas dentro das igrejas que não sabem discernir a voz de Deus. Quando não sabemos discernir a voz de Deus, nós vamos para muitas congregações, nós pulamos de galho em galho. Amém? Então o Senhor nos chama e nos diz, Jesus é o bom pastor. Jesus é que dá e que tira. Nenhuma religião, queridos, pode condenar. Nenhuma religião pode condenar. Só Jesus. A Bíblia está falando. Se você não entrar por Jesus, se você não entrar pela porta que é Jesus, amados, você ficará disperso. Você será levado por qualquer vento de doutrina. Amém? E Jesus já deu a vida por nós. Ele dá a vida. E hoje o Espírito Santo ecoa. Hoje o Espírito Santo ministra em nossos corações. Então, queridos, essa é uma breve palavra, um breve devocional, porque a palavra de Deus é muito rica. Se eu fosse falar, queridos, ia ficar cansativo, mas eu creio que o teu Espírito, aleluia, o Espírito Santo que habita em nós, foi alimentado neste dia. Que esta palavra edifique a fé de vocês. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Paz do Senhor.